Google Ads. Eu sempre esqueço, tá? Antes se chamava Google AdWords e agora faz mais ou menos 2 meses, né, que eles mudaram para Google Ads, mas eu ainda não me acostumei. Bom, hoje, né, o conteúdo é um pouco mais teórico, tá? E a partir da aula de amanhã é bem prático mesmo. Então a gente vai criar campanhas, a gente vai mexer na ferramenta, tá? Então imprescindível aí o uso de notebook, tudo bem? Bom, quando a gente está falando de Google Ads, a gente está falando de SM, ou Search Engine Marketing, tá? O SEM. O que é o Search Engine Marketing? Segundo a Jerry Ledford, um conjunto de técnicas de marketing na internet que tem por objetivo a promoção do website na página de resultado de um buscador, que a gente chama de SERP, né? Search Engine Result Page. Então nada mais é do que eu fazer a inclusão do meu link de forma paga numa página de resultado de busca. Beleza? O que é um mecanismo de busca? Né? Uma definição que a gente usa, uma ferramenta que a gente usa todo dia, a gente sabe o que é, né? Muito bem. Mas por definição, ele é um software, né, programado para encontrar uma informação armazenada no banco de dados a partir de uma palavra-chave. Tá? Então todo buscador, por padrão, ele trabalha com hoje em dia, com indexação de página. Você tem um robô, que é chamado de crawler ou spider, que ele varre a internet procurando websites. Tá? Quando ele encontra o seu site, encontra um link para o seu site, ele vai dentro dessa página, encontra muitos links para outras páginas ou sitemap, e basicamente ele indexa esse conteúdo, ou seja, armazena esse conteúdo, né, em um banco de dados. Quando nós, usuários, né, vamos lá no Google e procuramos uma palavra-chave, ele vai nesse banco de dados, aplica um algoritmo matemático, né, em cima dessa palavra-chave para descobrir quais são as páginas mais relevantes para esse termo digitado e ordena por relevância. Né? Então, por isso que a gente procura alguma coisa no Google e normalmente vem um resultado relevante, porque ele tenta trabalhar sempre da forma mais relevante. Tá? Isso que a gente está falando é conhecido como busca orgânica ou busca natural. Tá? Ou seja, seu site aparece aqui, seu link aparece aqui, porque ele foi visto como uma das páginas mais relevantes, né, para esse termo, para esse usuário específico. Tá? A gente está falando de links patrocinados, então a gente inclui de forma paga nosso link, né, nessa página de resultado de busca. Tá? Mas é importante saber como que o motor de busca trabalha. Por que é interessante a gente fazer marketing de busca? Segundo o Bob Nielsen, né, em 2017 o Brasil possuía 116 milhões de pessoas com acesso à internet, acima de 16 anos. Tá? Segundo uma pesquisa do Yahoo, 99% dos usuários de internet utilizam buscadores. A ação de buscar, segundo o dado da Bob Nielsen Online, é a ação mais realizada na internet. Então, quase todo mundo utiliza buscador. O Google é o site mais acessado, tá, do mundo e também do Brasil. Então, você tem quase a totalidade dos usuários da internet utilizando esse site. Tá? Então, você tem uma gama enorme, né, de possibilidade para exibir o seu conteúdo, os seus anúncios. Em 2015, isso é interessante comentar, os acessos de mobile ultrapassaram os acessos de desktop. Tá? Eu deixo esse dado aqui, não que ele tenha relação direta com o Google Ads, né? Ele tem mais relação ainda, é mais importante falar disso sobre SEO, né, na pesquisa orgânica, porque são ranqueamentos diferentes. Tá? Mas eu deixo isso daqui porque hoje 70% dos acessos são mobile e a tendência é que esse número cresça cada vez mais. E a boa parte das empresas ainda pensa no site desktop. Né? Então é muito comum você ter um site que a taxa de conversão é muito boa no desktop e é horrível no mobile. Né? E cada vez mais os motores de busca tentam privilegiar os acessos mobile. Então tomem cuidado, né, para assim, hoje, né, você vai pensar em desenvolver um site, é um site mobile, que também funciona no desktop. Né? Essa é uma tendência futura. Esse é o dado talvez mais interessante para nós. 92% dos usuários encontram que precisam de internet por motores de busca, ou seja, 9 a cada 10 pessoas, quando elas estão pesquisando um serviço, um produto, elas iniciam essa pesquisa em um buscador. Tá? Esse dado é interessante porque ele
mostra que quando a gente trabalha com mecanismo de busca, com link patrocinado, com SEO, a gente tem alta probabilidade de conversão. Tá? O que é uma conversão, pessoal? Depende do seu site, né? Mas em geral um objetivo. Tá? Seja lá qual for o seu site, né? Como a gente falou 500 vezes em Analytics, o seu site tem pelo menos um objetivo. Né? E o que normalmente a gente quer é a conclusão de objetivos. O trabalho com search, né? Ele pode trazer altas taxas de conversão, por quê? Porque o usuário já está procurando pelo serviço, ele já procura pelo produto. Ele está no Google, né, muitas vezes para contratar, para finalizar o processo. É diferente, às vezes, fazer uma mídia de display, que o usuário não está pesquisando isso. Ele está acessando o conteúdo do UOL. Né? Então, você tem que despertar um interesse, uma participação no usuário, para depois poder gerar a conversão. Tá? Aqui não, ele está ativamente pesquisando por isso. Qual que é o nosso trabalho? Aparecer para ele, fazer com que ele clique no nosso link e não no concorrente e gerar essa conversão no website. Tá? Essa resumir a conversão em geração de leads ou venda? Perfeito. Então, por exemplo, no caso do e-commerce, né, normalmente a conversão principal é a transação, né, ou gerar um pedido. No caso de um site institucional de serviço, normalmente é o lead, né, ter esse contato comercial. Às vezes é um cadastro, às vezes é um tempo de permanência, né, mas em geral, a maioria dos sites é isso, ou é lead, né, ou é venda. Tá? E normalmente é o que a gente quer. Isso é especialmente importante no link patrocinado, que a gente paga por clique. Tá? Então, o modelo básico de remuneração vai ser pagar por clique. Então, você não quer acesso. Acesso ao site é custo. Quanto mais clicar no seu anúncio, maior o seu custo. Então, muitas vezes você quer um número menor de acesso e cada vez mais qualificado, com uma maior taxa de conversão. Tudo bem? Então, a priori, a gente consegue boas taxas de conversão porque esse tráfego pode ser muito qualificado. Né? O usuário já tem interesse nisso. Tá? 70% dos cliques acontecem na primeira página, então é muito difícil o usuário ir para a segunda página. Por quê? Porque o mecanismo de busca, o Google, ele já traz os resultados mais relevantes na primeira página, nas primeiras posições. Então, se o usuário não encontrou o que ele queria na primeira página, normalmente o que a gente vai fazer é 82% dos usuários refinam a pesquisa. Tá? Você procura outra coisa, você procura algo mais específico, em vez de ir para a segunda página. A gente até brinca, né? Se um dia você matar alguém, esconde o corpo na segunda página do Google, porque ninguém nunca vai procurar lá. Tá? E essa é uma tendência. Eu diria que um comentário, na verdade, interessante, quando a gente aparece na segunda página, terceira página, não é só o volume de cliques, o volume de usuários que diminui. É a nossa taxa de conversão, a relação entre os usuários que entram e que convertem. Por quê? Um usuário que te encontrou na segunda página, ele já viu 10, 20 concorrentes seus. Então, você gerar uma conversão é muito mais difícil do que aquele usuário que só clicou você em mais 2, né, e tem 3 empresas aí para decidir. Tá? Então, às vezes, né, isso não é sempre, não é uma regra, mas às vezes a gente vê que um posicionamento ruim, ele começa a trazer aquele cliente osso. Isso é muito comum para lead. Né? Pô, aquele cara que chora preço, aquele cara que não sei o quê. Quando você está numa posição melhor, né, às vezes você pega aquele cara que é mais preguiçoso mesmo, né? Não se deu ao trabalho de pesquisar tanto. Tá? Isso não é via de regra, tá? Mas em alguns segmentos a gente vê acontecer. Tudo bem? Esses dados? Então, é importante fazer mecanismo de busca porque todo mundo utiliza isso. Tá? E por que o Google? Né? Por que o curso é de Google Ads, né? Não de Bing Network? Porque o Google é líder no mercado de pesquisa com mais de 96% de participação. Então, você tem o Google, né? E até você pega o Google Analytics, você vê lá o tráfego que vem do Google, o tráfego que vem do Bing, do Yahoo, né? É uma discrepância enorme. O segundo site que mais acontece em pesquisas, tá? É o YouTube, que também é do Google, né? Então, você vai começar a fazer um trabalho com links patrocinados, você provavelmente vai fazer com o Google inicialmente. O Google, ele tem outra rede, ele não tem só o mecanismo de busca, tá? Ele tem uma rede de afiliados, que são sites que aceitam receber anúncios do Google.
E é por isso, né, que o pessoal até do Google percebeu que Google AdWords, né, esse termo estava defasado. Não é só mais anúncio em função de palavra. Você tem toda essa rede de display, esses sites que aceitam receber vídeos, né, como o YouTube, anúncios gráficos, né, então ele vai muito além disso. O Google AdWords ele tem Google Ads. Ele permite, né, que a gente apareça em sites afiliados, por exemplo, ao programa do AdSense. O Google tem 2 programas, tá? Esses programas é para quem tem um canal, por exemplo. Eu tenho um site ou um aplicativo e eu quero monetizar o meu site, tá? Eu quero ganhar dinheiro com anúncio. Vender Media Kit diretamente é um negócio quase impossível, né, hoje em dia. Então, a gente trabalha com mídia programática, né? Você tem uma grande rede de compradores e vendedores, legal que agora não apareceu, que compram e vendem anúncios, tá? Deixa eu ver se aparece pelo menos algum. O Google Ads, desculpa, o Google ele tem 2 programas para isso, né? Um programa de menor escala que chama Google AdSense, qualquer um pode se cadastrar, tá? Cadastra o seu aplicativo, o seu site. E a Ad Exchange, que são sites um pouco mais robustos. Tá? Então, por exemplo, o UOL, você quer colocar um banner no UOL, né? O UOL, você consegue isso através das ferramentas do Google, mesmo do Google Ads ou do DV360, que é a ferramenta mais parruda para trabalhar com o display do Google. Mas o UOL, ele faz parte da Ad Exchange, né? E não do Google AdSense. Tá? São mais de... Aqui apareceu um anúncio, legal. Muitos anúncios, tá? Pelo menos que trabalham com AdSense, o que a gente conseguiria colocar com na ferramenta do Google Ads, eles aparecem com um izinho aqui do lado, no canto superior direito. Você passa o mouse em cima, tá lá, Ads by Google. Você entra num site, tem esse Ads by Google, você fala, pô, poderia colocar meu anúncio aqui pelo Google Ads, tá? Você quer fazer YouTube Ads, quer aparecer no YouTube, mesma coisa, quer aparecer na Play Store do Google, né? Tudo isso dá para a gente fazer com o Google Ads aqui. Então esse, por exemplo, é um anúncio que a gente poderia colocar, né, no Google Ads. Pessoal, são mais de 3 milhões de sites, tá, e aplicativos que cobrem cerca de 98% de todos os usuários da internet. Então, quando a gente está falando de trabalhar com Google Ads, você pode acessar, né, da mesma forma que na pesquisa do Google, né, ele cobre lá mais de 96% do mercado de busca, em toda a web você está falando de atingir quase todo mundo mesmo. Tá? Então, pensando nisso, é muito difícil, né, você ter uma estratégia hoje de marketing digital que você elimine completamente esse cara. Ele faz parte da vida de quase todos os usuários. Beleza? Um breve glossário aqui de alguns termos que a gente vai falar bastante. Às vezes eu vou falar mais outros termos que não estão aqui. Às vezes você vai esquecer, né, esses termos. Qualquer dúvida, pessoal, levanta a mão, pergunta. Tá? Clique é muito simples quando o nosso anúncio é clicado. Tá? Todas essas métricas elas aparecem nos relatórios. Quem precisa calcular, ele traz, né, todas as informações de cada anúncio, palavra-chave, né, tudo que gerou clique, custo, né, impressão, ele vai exibir. Impressão é quando o seu anúncio aparece, né, seja um anúncio gráfico, seja um anúncio de texto. Tá? O impressão já é importante a gente comentar, né, porque ele causa algumas confusões. Vamos supor que eu pesquisei aqui, escritório de contabilidade São Paulo.
Percebam que alguns desses links têm esse termo anúncio do lado, né? Então aqui são anúncios que a gente poderia inserir no Google Ads, tá? Normalmente, tá, pessoal, aparecem até 4, os 4 primeiros links são anúncios, depois vem até 10 links orgânicos e depois até mais 4 no rodapé, tá? São anúncios. Então eu poderia exibir um anúncio aqui. Então pesquisei, né, carregaram esses anúncios, contabilizou uma impressão para eles. Tá? Sempre que o anúncio carrega, contabiliza a impressão. Vamos supor que o meu anúncio iria aparecer na segunda página do Google. Eu não tive ranqueamento para exibir na primeira. Mas esse usuário não foi até a segunda página, ele parou aqui. Contabilizou a impressão para o anúncio? Não, porque não carregou o anúncio. Tá? Então, quando ele falou, seu anúncio teve 348 impressões, quer dizer, seu anúncio carregou 348 vezes. Tá? E no caso dos que estão no rodapé? Se eu só vi os de cima e não olhei para o rodapé? Esse é um ponto importante. Tá? Esses anúncios que estão no rodapé, o usuário não desceu a barra de rolagem, ele ficou aqui em cima. Contabilizou a impressão? Sim. Contabilizou, porque carregou o anúncio. Então, impressão e visualização são coisas completamente distintas. Tá? Nesse caso, não é um problema tão grande, por quê? Porque a gente paga por clique. Então, se apareceu, ninguém clicou, esses anúncios até então, ninguém pagou nada. Tá? Quando você trabalha com display, o mais comum, né, é monetizar por impressão. Tá, então... Oi. Isso vai fugir muito do tema, senão não tem problema. Mas impressão diferente de visualização é especificamente para anúncio do Google, né? Porque, por exemplo, você pega um display que aparece uma parte e conta como... Vamos falar sobre isso. Por exemplo, aqui, né? Aqui também é um anúncio display, tá? Não necessariamente do Google Ads, aliás, provavelmente não é, né? Porque é a hora mais nobre da home do wall. Carregou, né, o anúncio. Tem um monte de anúncio lá no rodapé que contabilizou a impressão também. Tá? O anúncio foi exibido. Okay? No caso específico do Google Ads, quando a gente trabalha com mídia display, tá, ele não cobra impressão, ele cobra impressão visível. Isso é um caso específico do Google Ads. Você trabalha com mídia programática, em geral você paga por impressão, tá, independente de onde apareceu ou não. Só que aí você pode escolher, né, espaços que normalmente tem um viewability maior, né, que aparece numa posição melhor. O que é uma visualização? Tá? Visualização é quando pelo menos 50% da peça aparece durante pelo menos 1 segundo. Tá? Tem até uma ferramenta do próprio Google, que ele exemplifica isso, tá? Viewability. Think with Google. Display Ads. Tá? Eles mudaram o layout. Ó, nesse caso, né? Você vê que ele fica mostrando, né, que não tinha contabilizado e aqui em cima ele mostra a porcentagem que foi visto e o tempo. Deu mais de 50%, 1 segundo contou um view. Tá? Então, são métricas diferentes. Né? Um view para ele é isso, okay? Isso para mídia gráfica, para o link patrocinado ele não vai trazer, né, os anúncios de texto da pesquisa, ele não traz viewability. Mas aqui você vê que tem outros anúncios que não contou um view. No caso, né, de um display, quando a gente trabalha com Google Ads, você só vai pagar o view. Então, esses caras aqui não pagaram impressão nenhuma. Tá? Muitas outras ferramentas, não, eles teriam pago também. Okay? Então, são coisas diferentes. Beleza? Tudo bem o que é impressão? Tá. Então, toma cuidado quando fala, imprimiu não sei quantas vezes, foram 1000 vezes, foram 1000 usuários que viram minha peça. Não. Coisa bem, mesmo o viu, né, não quer dizer que o usuário viu.
Às vezes estava lendo o texto, seu banner ficou lá do lado, né? Apareceu, contou um view, mas não quer dizer realmente que ele foi visto. CPC, o custo por clique, né? Ou às vezes chamado de PPC, o Pay Per Click, quanto que a gente está pagando por clique, né? Então, é um modelo padrão de remuneração no Google Ads, é custo por clique, tá? Outro modelo de remuneração é o CPM, é o custo por 1000 impressões. Custo por 1000 impressões, você paga a cada 1000 impressões das suas peças, tá? Isso daqui não tem para pesquisa, mas tem para display essa opção. Só que no caso do Google Ads é um CPMV, custo por 1000 impressões visíveis. Tudo bem? CPA, Cost Per Action, né, o custo por ação, o custo por aquisição, você paga quando uma ação é feita dentro do seu site. Então é comissionamento. Opa, vendi, te pago X%. Né? Recebi um lead, te pago tanto. Obviamente, né, para a grande maioria das empresas, esse é o melhor modelo de negócio, né? Porque só paga quando você tem o resultado. E é o mais difícil de você conseguir também. Tá? Em geral, tá, pessoal, inicialmente, dá para trabalhar com CPA no Google Ads? Inicialmente, não. Futuramente, para alguns modelos de campanha, sim. Tá? Então, inicialmente, você até vai entrar, você vai ver, pô, mas tem um negócio aqui para escolher o CPA. Não, é um CPA estimado. Né? Você paga por clique, ele vai tentar te entregar conversão nesse valor. Tá? Para campanhas de display, depois que você tiver uma Smart Display, uma campanha inteligente, sem conversões em 30 dias, na campanha de Smart Display, ele permite que você trabalhe com CPA de verdade. Ou seja, você vai pagar o Google, né, realmente por conversão. Então, existe essa opção hoje em dia, mas é mais para frente. Tá? Aquisição é a mesma coisa. É que no inglês é Cost Per Action, né? Só que em português normalmente se fala custo por aquisição. Tá? Mesma coisa. CTR, Click-Through Rate, né, ou a taxa de clique. Tá? O CTR ele é calculado de cliques dividido por impressões. Então, quantos cliques o seu anúncio recebeu sobre quantas impressões ele teve. Imagina que meu anúncio foi exibido 100 vezes, gerou 100 impressões. 10 usuários clicaram, né? Então eu tenho um CTR de 10 cliques sobre 100 impressões, ou 10%. Tá? O CTR é uma métrica que comprova muitas vezes a relevância do anúncio. Quanto mais os usuários clicam no seu anúncio, mais relevante é. Se ninguém clica, aparentemente ele não é muito relevante. Tá? Então é muito comum, né, quando a gente monitora mídia, você ficar atento no CTR, né, se ele está bom ou ruim, para ver se está acertando o público certo. Tudo bem? Palavra-chave ou keyword, né, é a expressão utilizada pelo usuário, o que vai acionar o seu anúncio na rede de pesquisa, né, quando o usuário vai fazer uma busca no Google. Tá? Imagina que eu tenho lá camisa feminina amarela. O usuário pesquisou camisa feminina amarela. Quantas palavras-chave eu tenho aqui? Uma. Tá? A keyword é uma expressão chave. Okay? Então, é uma frase, muitas vezes. É tudo que o usuário digitou, né, quando ele fez a busca. Então, até o leilão, para os anúncios aparecerem e serem exibidos, né, assim, o momento do leilão é na hora que o usuário faz a busca, entra a página, carregar, e podem ser resultados completamente diferentes. Então, eu, anunciante, eu posso escolher, olha, eu só quero aparecer no momento que o usuário procurar camisa feminina amarela. Tem que conter todos esses termos. Então, eu vou aparecer, né, estou competindo nessa busca. Tem um outro anunciante que pode falar, eu quero aparecer se o usuário procurar camisa feminina. Tem que conter camisa feminina. Ele está competindo na mesma busca. Tem um terceiro que fala, se tiver camisa, eu quero aparecer. Nós três estamos competindo na mesma busca. Tudo bem? Então, a gente pode escolher, muitas vezes, né, quais as palavras-chave, não é palavra, não é cada termo. São expressões, são frases. Né? Eu só vendo camisa masculina amarela, não vou aparecer só para camisa. Tudo bem? Tem limite de uma só cadastra? Você pode, na conta, são
Esqueci o limite. Se eu não me engano, 10 milhões de palavras você pode ter. Normalmente, e tem conta que ultrapassa isso, tá? Mas normalmente as contas que ultrapassam, o investimento é enorme e o Google permite, né, incluir mais informação. Normalmente as contas não chegam a isso, nem perto, tá? URL final, tá? Página de destino ou landing page. Para o Google Ads, tá? No caso do Google Ads, ele lê uma keyword, um termo de até 9 palavras. Então, se o usuário procurou, quero comprar um notebook amarelo, 9 palavras, isso é uma keyword. O usuário até pode pesquisar mais, tá? Mas na hora que você, anunciante, cadastra, tem que ter até 9. Normalmente não tem tudo isso também, tá? O URL final, página de destino ou landing page é a mesma coisa. Tá? No Google Ads vocês vão ver ele nomear muito como URL final, por qual página o usuário entra no seu site. Então, quando você tem um anúncio, a pessoa clica em que página ela cai. Tá? Então, a gente escolhe isso também, por qual página o usuário vai ingressar no site. Rede de pesquisa, quando o usuário está no Google ou em um parceiro de pesquisa, faz uma busca e o seu anúncio pode ser exibido. O que é um parceiro de pesquisa? São sites que utilizam, já estou aqui, o sistema de busca do Google. Se eu faço uma busca aqui no UOL, é o UOL Powered by Google. Ou seja, esse sistema de busca é do Google, seu anúncio vai aparecer aqui. Tá? Então, por que o Google é líder com 96% mais de pesquisa? Porque o UOL utiliza o sistema de busca do Google, o Globo utiliza o sistema de busca do Google, Terra é do Google, IA, qualquer grande portal no Brasil utiliza o sistema de busca do Google, tirando, óbvio, MSN e Yahoo, né? Então, por isso que é tão dominante. E rede de display são esses anúncios, né, normalmente relacionados a anúncio gráfico, vídeo, né, em websites e aplicativos. Tá? Então, são duas redes bem distintas, mas que a gente consegue trabalhar as duas no Google Ads. Beleza? Então, quando a gente fala Google Ads, a primeira coisa que vem na cabeça é sempre aparecer na pesquisa do Google, pago, né, link patrocinado. Não é só isso. Tá? Mas é por onde a maioria começa. Conversões, o objetivo concluído. Então, isso é algo fundamental também da gente monitorar e tem como monitorar, né, quais são os nossos objetivos e o que está trazendo a conversão desse objetivo. Tudo bem esse glossário? Dúvidas? Bom, dúvida. Também não sei se você vai aprofundar mais nisso, né? Mas a respeito das palavras-chave, você até falou que, de repente, por exemplo, se o seu anúncio também ele tem impressão, mas tem uma taxa baixa de cliques e tal. Existe alguma forma de pesquisar, que a gente vai trabalhando com isso, de pesquisar qual é a palavra-chave ideal para qual produto? Legal. Tem algumas ferramentas, tá, que ajudam nessa pesquisa. Elas trazem termos semelhantes, volumes de busca, custo, né, CTR estimado, tem uma série de ferramentas para isso. Mas ideal, né, palavra-chave ideal, elas normalmente não te falam, né, porque a palavra-chave ideal é aquela que vai te gerar mais resultado, mais conversões. Essas ferramentas em geral não conseguem, em geral não, nenhuma dessas ferramentas consegue estimar isso. Então é uma análise um pouco mais intuitiva, mas a gente vai falar disso bastante. Tá? Seguinte, pessoal, quando a gente faz uma busca no Google, né, tem duas áreas completamente distintas, que são os links pagos, patrocinados, né, e os links orgânicos, busca natural. Tá? Aparece na mesma página, mas são duas áreas completamente distintas. Quando é um produto, você tem a parte de shopping também, né, que também é feito pelo Google Ads. Tá? Então, para colocar meus anúncios de shopping aqui, anúncio de texto, né, a gente vai fazer isso pelo Google Ads. Para eu colocar o anúncio aqui, eu faço pelo Google AdWords? Não. Aqui é um trabalho de SEO, né? Search Engine Optimization, ver todo esse algoritmo, né, esse robô, né, e conseguir um melhor ranqueamento para ele. Daí quando a gente fala de algoritmo, robô, né, na verdade assim, o algoritmo ele tenta mimetizar o que um usuário faz, ou seja, uma página, um site mais relevante para o usuário.
Então, quando você pensa numa página, num site, num conteúdo, tudo mais relevante, mais eficiente para o usuário, automaticamente você está fazendo SEO. Tá? E normalmente quando você pensa nisso, você tem melhores resultados em todas as suas outras ações, né? Qualquer outra mídia que você faz, porque seu site é mais rápido, seu conteúdo é mais relevante, é mais atraente, né? Você consegue melhor resultado de conversão também. Então, isso daqui é gratuito, mas exige esse trabalho. Tá? São mais de 200 fatores que contém, né, um algoritmo de busca. Então, é um monte de coisa que eu não vou aprofundar aqui. Né? Provavelmente vocês devem ter aula com o John. E o John deve aprofundar bastante nesses pontos. Mas, basicamente, eu tenho que falar algumas coisinhas de SEO que eles vão influenciar no link patrocinado. Tá? Eu, particularmente, eu categorizo o SEO em 3 pilares, que é a otimização técnica. Quem vai ler seu site é um robô. Tem diversos requisitos de sistema que fazem o site desempenhar melhor ou não. Tá? Então, quanto mais no padrão de leitura do robô, quanto mais rápido sua página carrega, quanto basicamente menos sujeira tiver a sua programação e mais conteúdo, melhor. Mais eficiente é para o usuário, mais eficiente é para o robô. Tá? Conteúdo é muito importante. Então, se você quer aparecer em primeiro lugar para comprar um 4x4, você tem que ter conteúdo sobre isso. Tem que ser um conteúdo rico, que as pessoas acessem, gostam, consumem, fiquem no seu site. Original. Você está copiando o conteúdo dos outros, não tem por que você ser o primeiro. Né? O primeiro tem que ser o autor original. E referências. Uma empresa grande é uma empresa bem referenciada e um site grande é um site bem referenciado. Referência na internet é link. Quanto mais link e melhor a qualidade, né, e a relevância do link com o conteúdo, melhor o seu desempenho. Tá? Então esse é mais ou menos o pilar do SEO. Claro que existe um mundo à parte de profundidade nisso. No caso do link patrocinado, para eu aparecer, para esse cara aparecer em primeiro, o que ele precisa? A princípio, pagar mais. Tá? Então, a princípio, é um leilão. Quem paga mais aparece nas primeiras posições. Quanto melhor seu posicionamento, mais visibilidade, mais clique você tem. Tá? Quanto é o leilão? Varia. O leilão, como eu tinha comentado, quando o usuário faz uma busca, naqueles milésimos de segundo para a página carregar, aí está existindo um leilão. Quando você acessa um site, aqueles anúncios que carregam, existe um leilão para eles aparecerem lá. Né? Então, a internet é feita de leilões em milésimos de segundo. Só que nesse caso é importante comentar que não é só um leilão. Tá? Isso é o principal assunto que a gente vai abordar na aula de hoje. Imagina o seguinte, o cara procura lá, comprar um 4x4. Aí eu sou uma imobiliária, tenho um AP lá, um duplex, ou triplex, né? E falo, pô, esse cara que quer comprar um 4x4, ele faz parte do meu público-alvo, eu quero vender o meu apartamento, né? Vou colocar um anúncio aqui de apartamento para ele. Tá? Aí você imagina que você, usuário, pesquisa, quero comprar um 4x4 e aparece aqui apartamento XYZ. Esse anúncio é relevante para você? Em geral não, né? Para um ou outro talvez seja, mas para a grande maioria não é. Aí a imobiliária fala, pô, meu apartamento custa muito mais caro que qualquer 4x4, vou pagar mais que todo mundo e apareço em primeiro lugar. Se não for relevante para o usuário não clica. Se o usuário não clica, o Google não recebe, porque ele recebe por clique. Então não importa se a imobiliária quer pagar R$200 no clique, se o anúncio dela não tem clique, o Google não está ganhando nada. Então, basicamente, o que ele faz? Se o seu anúncio não for relevante na pesquisa, ele não aparece. Quanto mais relevante for o seu anúncio, menos eu vou te cobrar. Então, um princípio fundamental quando a gente vai trabalhar com link patrocinado é entender, primeiro, todo mundo faz. O cara abriu um site e fala, precisa aparecer no Google. SEO dá trabalho, é um processo a médio e longo prazo, então todo mundo vai para o Google Ads. Então, todo mundo faz. Nem todo mundo faz bem, né? Mas se for para você não fazer bem, vai ser muito difícil você ter resultado. Tá? Então é importante entender que existem fatores de qualidade e quanto melhor a sua qualidade, menos você paga. Então isso
como a concorrência é muito grande, é fundamental de ser feito. Tentar otimizar ao máximo a qualidade para a gente poder ter um retorno positivo. Tudo bem? Beleza, é isso? Aí fica aquela coisa também. Ô, Otávio, eu faço link patrocinado, né? Eu tenho esse site novo, eu quero aparecer no Google, então eu vou começar a fazer um Google Ads aqui, né? Colocar meu anúncio, para começar a gerar tráfego para o meu site, visibilidade e tal. Aí quando eu aparecer bem posicionado no Google Orgânico, eu paro de fazer o link patrocinado. Vai dar certo essa estratégia? Por que não? O site vai deixar de receber visitas e vai... São alguns pontos aqui, tá? Primeiro, eu falei, né, os pilares, às vezes, do SEO. Otimização técnica, conteúdo e links. Tá? Tem um link aqui, não melhora a sua otimização técnica nem o seu conteúdo. Teoricamente, melhora o link, né? Só que esse link é pago. Tá? Ele não é visto como relevância. Então, diretamente, fazer link patrocinado não vai melhorar seu resultado na pesquisa orgânica. É uma estratégia muito cara. Indiretamente, ele pode melhorar, né? Porque ele aumenta o tráfego, mas se você para de fazer, cai de novo, né? Ele traz mais visibilidade para o seu site. Alguém pode começar a entrar de outras formas, a citar seu conteúdo, linkar espontaneamente, porque encontrou no link patrocinado. Mas não é uma estratégia viável. Tá? Então, indiretamente, o link patrocinado pode contribuir no SEO. Diretamente, ele não ajuda. Tá? Aí, ao contrário. Pô, Otávio, eu já estou pegando excelentes posições, estou fazendo um trabalho bem legal de SEO, estou pegando as primeiras posições aqui nas palavras-chave. Meu link vai começar a aparecer na pesquisa paga? Não, né? Paga e ele aparece. Só que o trabalho que você faz em SEO ajuda diretamente o seu resultado orgânico. Desculpa, o seu resultado pago. Por quê? Porque o seu site é mais relevante para o usuário. E como o seu site é mais relevante para o usuário, o Google aceita receber menos no valor do clique. Tá? Então saibam disso. É muito comum também, pô, Otávio, SEO, dá dor de cabeça, trabalho, não sei o quê, é muito longo, é muito caro, né? Só vou ver o retorno mais para frente. Fazer SEO você está pensando em tornar o seu site mais relevante para o usuário. Então, o retorno não é propriamente mais para frente, pode ser imediato. Você faz outras estratégias de marketing digital, isso possivelmente vai aumentar a sua taxa de conversão. E esse trabalho ajuda a reduzir custo de link patrocinado. O contrário não é verdadeiro. Beleza? Por que fazer especificamente links patrocinados? Primeiro que é uma mídia de alta relevância e segmentação, então a gente fala, pô, tem quase 120 milhões de pessoas no Brasil, acima de 16 anos, utilizando o Google. Como é que você vem falar que é uma mídia de alta segmentação? Né? É uma mídia de massa. Não é mídia de massa porque o seu anúncio não vai aparecer para 120 milhões de pessoas. Você escolhe para quais palavras-chave você quer exibir o anúncio. Então, você vai normalmente exibir o seu anúncio para palavras-chave que sejam relevantes com o seu negócio, né? Mais relevantes com o seu negócio. Dá para segmentar por dia da semana, por horário, por região geográfica, por perfil do usuário, por interesse dele, perfil demográfico. Tem N critérios de segmentação, então dá para ser extremamente assertivo. Tá? O lead é rápido, isso é diferente do SEO, né? O SEO é uma estratégia a médio e longo prazo. Você tem que gerar um plano de recomendação, tem coisa que é demorada, tem um ganho que é demorado, né? Que isso tem que ser lido por um robô. Então, você começar a fazer SEO e coletar o resultado real disso, coloca no mínimo 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano. Tá? Aqui não, você pagou, criou sua campanha, né? Pagou, colocou a informação de faturamento, está no ar. Meia hora, está no ar. Não necessariamente você vai ter muito resultado em meia hora, né? Tem bastante tentativa e erro, mas você começa a ter retorno, pelo menos de tráfego imediato. Tá? Paga por desempenho, então a gente considera, né, que o modelo de pagar por clique é um modelo teoricamente de desempenho, porque a pessoa tem que ter interesse no seu anúncio para ter clicado nele. É diferente de quando você está pagando por impressão. Antes do seu anúncio carregar, né, gerar impressão. Ser exibido mesmo para o usuário clicar nele, né, que teve interesse. E começar o processo de conversão no site é mais longo. Tá? Claro que se você puder pagar no CPA, né, por aquisição, melhor ainda.
Ele pode auxiliar em campanhas veiculadas em outras mídias. Então, às vezes, a gente tem uma campanha, né, em uma rede social, tem uma campanha offline, né, o usuário vai procurar o mote dessas campanhas, vão procurar informações dessas campanhas no Google. E às vezes você não está em primeiro lugar lá no orgânico. E, às vezes, mesmo estando em primeiro lugar no orgânico, tem um concorrente seu lá colocando um anúncio pago, né? Então é importante fazer uma campanha para, né, se cercar, se blindar dessas ações. E é de fácil mensuração e revisão da campanha. Então a ferramenta vai ter muita informação, vai ter lá todos os dados de custo, de clique, quem foi, o tipo de usuário, qual que é o interesse dele, que clicou, quanto que gastou, que horas, o que trouxe conversão. Então, se a gente analisa esses relatórios, dá para ver, bom, o que me gera resultado? E o trabalho é bem simples aí. Investe mais no que te gera mais resultado. Né? Você vê lá, o que está me gerando as conversões, os leads, as vendas. Coloca meu dinheiro aqui. Melhora o desempenho do que tem potencial. Pega isso que não gera resultado nenhum, corta, elimina, testa algo novo. Tá? Tudo bem? Otávio, eu já faço SEO, para que eu vou pagar anúncio? Isso é uma clássica. Primeiro, né, se você já aparece em um desses cantos, para que você vai fazer o outro? Porque se aumenta a probabilidade de você ser visto e clicado. Tá? Se você tem 2 links, é melhor do que um, né, se a palavra-chave for relevante. Às vezes o usuário tem perfil ou intenção diferente, então tem usuário que vai olhar o anúncio e vai falar, ixi, isso é um anúncio, tem um marqueteiro tentando me vender alguma coisa, eu odeio o marqueteiro, não vou clicar no anúncio, vou clicar na pesquisa orgânica, tá? Que ela é livre do marketing, não tem estratégia de marketing nenhuma para uma empresa aparecer aqui. Okay. Tem também, né, às vezes, o contrário, né? Às vezes a pessoa quer contratar um serviço, ele está tentando contratar uma empresa, comprar um produto, e às vezes na pesquisa orgânica ele encontra muito artigo, foto, definição, vídeo, não é isso que ele quer, né? Esse tipo de pesquisa às vezes vai favorecer um clique pago, tá? Dá para você tirar o nome de anúncio do negócio? Oi? Dá para você tirar o nome do aquele quadradinho do anúncio, dá para você tirar ele, né? Não, você não consegue tirar do anúncio. Sempre que for um anúncio, ele vai exibir como anúncio, a menos que o usuário, né, no sistema dele, no navegador dele, remova isso. Pessoal, quando a gente aparece tanto na pesquisa orgânica quanto na paga, você tem um aumento de lembrança de marca de até 16% e até 7% no aumento de intenção de compra. Tá? Quanto mais exibição você conseguir ter numa pesquisa relevante, melhor. Eu diria que o mundo ideal é o usuário pesquisa uma informação, uma palavra-chave que é muito relevante para você e todos os resultados são seus. Porque daí se ele for clicar em alguém é só você, não tem concorrência. Como isso é quase impossível, quanto mais visibilidade você tiver, melhor. Tá? O SEO, links patrocinados são coisas muito distintas, o trabalho é diferente, mas em alguns momentos já são muito semelhantes. Então, às vezes você já faz SEO, você vê páginas que trazem altíssimas taxas de conversão, né? Os termos de pesquisa que levam para essas páginas que são muito qualificados. Faz link patrocinado para esses termos, porque se você tem muito resultado de conversão na pesquisa orgânica, provavelmente você vai ter muito resultado no pago. Ou o contrário, né? Você tem aquelas páginas lá, ou aqueles produtos, aquelas palavras-chave que te trazem muito resultado no pago. Você não faz SEO. Começa seu SEO com essas palavras-chave, porque provavelmente elas vão te gerar muito resultado no orgânico. Tá? Então, por mais que sejam estratégias distintas, em algum momento é muito semelhante e é interessante unificar essas estratégias. Tudo bem? Então, vocês não têm que escolher fazer um ou outro, né? Faz um pouco de um, faz um pouco de outro. E é essa coisa, tá, pessoal? Não é, mas o link patrocinado é pago. É um investimento, né? Você vai fazer link patrocinado para ele se pagar, para você ter um ROI, né? Ou seja lá qual for o seu objetivo, fechar no azul no final do mês com essa ferramenta. E a mesma coisa você está fazendo para o link orgânico. Isso daqui é o tal do triângulo dourado. Tá? O que é o triângulo dourado? É um heatmap, um mapa de calor de uma página de busca. Né? Antes era mais triângulo, né? Agora ele é mais espaçado. Tá?
Percebam que numa página de resultado de busca, normalmente as áreas mais vistas e clicadas, né, são o que fica mais ao topo, mais à esquerda, porque é um padrão de leitura ocidental, né, seria da esquerda para a direita, de cima para baixo. E numa página que tem quase só texto, né, tudo que tiver mais nesse campo inicial é visto com prioridade. Por que a primeira posição é mais cara? Porque vai te gerar mais visibilidade, vai te gerar mais clique. Tá? Por que a primeira posição é melhor na SEO? A mesma coisa. Tá? Então, normalmente, quanto melhor seu posicionamento, melhor. Dá para ver a diferença, né, quando o seu anúncio está lá no rodapé. Tá? Pessoal, esse é um conceito que é importante vocês levarem para o site de vocês. Ok? Pensa na usabilidade do site de vocês, acontece a mesma coisa. Não vai ser exatamente o heatmap igual a isso, porque você tem imagem, você tem título, a formatação é diferente, mas estão vendo essas linhas de demarcação, linhas vermelhas? Né? Essas são linhas de dobra de página, quando o usuário precisa descer a barra de rolagem para visualizar uma informação. Isso, por lei, qualquer informação que está abaixo da dobra de página é menos vista, é menos clicada. Tá? Então, pense na usabilidade do site. Às vezes você tem uma informação que é crucial para o usuário, não, para você, né, que você quer que o usuário veja e faça, e está lá próximo do rodapé. Pô, se 10% não descer a barra de rolagem, você perdeu 10% de probabilidade de conversão. Mas e se forem 50%? E se for 70%, que não chega a ver essa informação? Isso é muito comum. Tá? Lembrem do ponto importante. Boa parte das estratégias de marketing digital que vocês vão fazer, o que você quer? Trazer um usuário para o site, para esse usuário gerar a conversão do objetivo dentro do seu site. Tá? Sempre que sua estratégia de marketing digital envolve trazer o usuário para o seu site, para ele gerar a conversão dentro do site, o pilar da sua estratégia é o seu site. E é muito comum a campanha, o que é? Um chamariz, ela é um filtro. É tentar trazer o usuário qualificado, né, o público-alvo, aquele com alta probabilidade de gerar essa conversão. Tá? Então, nada mais é do que o chamariz, tentar acertar o público certo com a mensagem correta, né, para trazer ele. Todo o processo ocorre dentro do site. E é muito comum a gente ver, né, pô, a sua campanha é boa, você acertou o público-alvo, você acertou a mensagem, o cara clicou e aí ele cai numa página que não diz nada do que você estava falando no anúncio, né, não tem conexão nenhuma. Provavelmente o que ele vai fazer? Sair do seu site, né, não teve uma experiência muito agradável. Se é um link patrocinado, você pagou por clique. Então, ele te gerou um custo que não te gera conversão. Tá? Aí pior, né, quando o site, a página nem carrega. Aí é pior ainda. Pensa no seguinte, tá? Um site, por exemplo, de serviço. A estrutura padrão que a gente tem no site de serviço. Homepage, né, a arquitetura do site. Homepage, todo site tem uma homepage, né? Quem somos, a empresa, aquela página que você fala, né, quem é você, o que você faz, tal, pelo menos deveria falar. Aí às vezes você entra e tá lá, missão, valores, né? E você não fala porcaria nenhuma da empresa. Serviços, né, o que você faz, né, por que você faz, o que você faz melhor que o concorrente, por que a pessoa vai, ou deveria falar, né, às vezes tem lá serviços. São só 3 linhas de texto, né, do que pontuado. O cara me liga para saber. Liga sim, tá? E contato, né, então, homepage, quem somos, serviço, contato é a estrutura básica, né, da maioria de sites de serviço. E aí você muitas vezes vai ter, né, artigos, blog, conteúdo, cases, clientes, tal, para dar aquela inflada. Dessas 4 páginas, né, home, serviços, quem somos e contato. Um usuário que acabou de entrar no seu site, provavelmente veio de alguma mídia, né, paga que você fez. Para ele, qual que é a página mais importante? Qual dessas 4 provavelmente é a que ele vai se direcionar? Ele gostaria de ir. Opa. Tem a ver com anúncio. Provavelmente é que tem a ver com anúncio, né? Provavelmente vai ser alguma de serviços. Então, legal, né? Bom, se o cara queria cair nos serviços e você falou de um serviço específico e você jogou na homepage, já começa a ficar difícil de ter um resultado. Vamos pegar aqui, por exemplo, os cursos de marketing digital. Dá para pegar todos? Opa, dá.
Vamos supor, né, que a gente tem lá a página de serviço, né, aqui diversos cursos, e tem o curso lá de estratégias de influenciadores digitais. Então, ele viu o curso, né, falou, pô, legal, né, queria fazer esse curso, e aí cai numa página como essa. Essa página ela é relevante para curso de estratégias de influenciadores digitais? Por que não é relevante? O curso está embaixo. Primeiro, né, porque está abaixo da dobra de página, né? Se o usuário não fizer isso, você já perdeu essa visualização. E depois que tem vários cursos, eu falo de sei lá quantos cursos, de 12 cursos. Se eu falo de 12 cursos, nem não é relevante para esse específico, né? E aí que é muito comum a gente já começar a ver uma mídia morrer, né? Você tem um conteúdo específico e você joga o cara numa página genérica. Você não tem o conteúdo na sua página, né? Isso é muito comum acontecer. A gente tem ideias excepcionais de segmentação de público, né, da mensagem que a gente vai abordar. A gente aborda essa mensagem no anúncio, mas meu site não dá subsídio a isso. Não tem a continuidade, olha, entra no site para ver mais. Não tem o ver mais, né? Ele cai numa página que tem menos até do que tinha no anúncio. E aí você provavelmente vai matar essa mídia. Então aqui que também o SEO entra, né? O SEO é reconhecer isso. Quais são os conteúdos, os serviços, quais são as palavras-chave, né, que a gente precisa e ter páginas específicas, né, para isso, tá? Tudo bem? Mas aí no caso, como tem bastante curso, qual seria a estratégia? Quando eu clicasse nas opções de curso, já aparecer um por um ali. Provavelmente, quando a gente vai fazer a divulgação, ainda mais um link patrocinado, né, ou se fosse SEO, separados. Você pode estar falando de cursos de marketing digital, que talvez você tenha uma vitrine com todos, ou um principal, dá até para fazer um teste AB, né, joga diferentes páginas e vê qual que converte melhor. Mas muitas vezes, né, você vai começar suas campanhas por isso daqui, por cursos específicos, pelos termos mais específicos, porque a probabilidade de conversão é maior. Quem está procurando lá um curso digital, esse cara não sabe direito o que ele quer. Se efetuar essa venda, né, é um processo mais longo, você vai ter que mostrar umas opções, você vai ter que entrar em contato com ele, né, você vai ter que ter um relacionamento com ele até ele decidir a compra. Quem está procurando lá um curso de influenciadores digitais, ele cai numa página que tem esse conteúdo, a probabilidade de conversão é muito grande, né? Então, muitas vezes você vai começar suas campanhas por esse tipo de conteúdo. Pessoal, isso é muito comum quando a gente vai falar de planejamento, por exemplo, de campanha, né? E no planejamento você vai começar a pensar, beleza, em qual página que o cara cai. E aí é quando vem aquele balde de água fria, né? Que você fala, puta, meu site não dá subsídio para as minhas campanhas. Por quê? Porque você não pensou na campanha para fazer o site. Primeiro, você fala, eu preciso ter um site. Aí você fez o site, né? Com o conceito que você tinha na época. Aí depois você precisa entrar com as campanhas, né? E aí, ou você entra com uma campanha meia boca, ou aí você começa a fazer esse planejamento, né? De quais são os públicos, qual que é o conteúdo, e você vai ver que aquela ideia inicial de site não dá subsídio para isso, tá? Então isso é muito comum acontecer, é o caminho que a gente mais vê, mas se você vê esse gargalo, você vê que esses conteúdos ou que essa estratégia é muito importante, refaz o site, desenvolve uma nova landing page, quer dizer, dê subsídio, né, para a sua campanha. Tá? Eu já vi muito caso, tá, você faz consultoria? Faço. Não, porque eu já passei na mão de 7 agências e só tem picareta no mercado. Fala, tudo bem, tem muita agência ruim, mas 7 só tem, assim, a probabilidade é que você achasse pelo menos uma boa. Né? Aí você entra na campanha e você vê que ele passou na mão de 7 agências. Né? A campanha é muito bem feita, estruturada, sempre vai ter uma coisa ou outra para mexer, mas é uma boa campanha. Você entra no site, respira fundo, né, e fala, olha, veja bem, eu aconselho que a gente refaça alguns conteúdos aqui do site. Ah, no site eu não mexo. Acabou de passar na mão da 8ª agência. Então isso é muito comum acontecer. Beleza, né? Vamos pensar aqui que o cara quer cair aqui nessa página. Só que eu, dono do site, o que eu quero que ele faça aqui? Né? Então, lembrando, eu, dono do site, aquela homepage, quem somos, serviços e contato. Qual que é a página que eu queria que ele fosse? Contato, né? O que eu quero, eu, dono do site, é que ele entre em contato comigo. Aí já começa o delay, né? Se ele quer vir para cá e eu quero que ele venha para cá,
por que não, né, jogar essas informações do contato direto aqui, né? Facilitar esse caminho do usuário, tá? Tá, por que eu não posso jogar o cara direto no contato? Aí ele já cai, já tem meu formulário, já tem todas as informações. Por uma regra padrão da humanidade, a gente tem que dar antes de receber, né? Então, se o cara estava procurando lá um curso de estratégias digitais e ele cai numa página que tem um formulário de contato e não fala nada de curso de estratégia digital, ele não vai entrar em contato com você, né? Ele quer ver alguma coisinha, tem usuário que quer ver mais, menos, mas no mínimo ele quer ver uma informação. Mas facilita esse processo, né? Se o objetivo é esse, coloca lá, né, telefone de maneira fácil, um link para o WhatsApp, né, um chat online, um botão comprar enorme aqui para o cara começar acima da dobra de página. Tá? Então a usabilidade do seu site, pessoal, não é para quando você montou o site, você não olha e fala, gostei, achei bonito, ou não gostei, não está legal. O site ele não é para ser bonitinho, né? Ele tem que passar credibilidade e induzir o usuário, né? Ajudar o usuário a fazer o que você quer que ele faça, né? E para isso você tem que fornecer a informação que ele quer, tá? Então uma boa landing page, normalmente ela vai ter o conteúdo, né, que dá profundidade ao que você anunciou, que vai amarrar esse cara, né, vai despertar o desejo dele, né, em prosseguir, e de maneira fácil também, né, vai dar o gancho do caminho que você quer que ele faça, né? Tem lá, comece e inscreva-se. Acima da dobra de página. E essa coisa, tá, pessoal? Muitas vezes você fala, tá perfeito? Não sei. Testa, né? Existe a possibilidade, às vezes, criar uma ferramenta. Tem por exemplo, o Google Optimizer, né? Que é uma ferramenta para teste AB, né? Você desenvolve 2 landing pages e ele vai começar a randomizar os usuários que acessam o seu site, né? Direcionar para as duas e você começa a ver, beleza, qual que é a mais eficiente, tá? Então, existem estratégias para isso. Bom, então isso é um parênteses específico, não tem relação, quer dizer, tem relação direta, óbvio, né, com o Google Ads, mas tem relação com qualquer mídia, né, que seu objetivo é levar o usuário para o site, tá? Mas eu pontuo isso porque na hora que a gente começa a falar do planejamento de campanha, como a gente trabalha com palavras-chave, você escolhe muito bem o conteúdo, né, em função do que o usuário está digitando, ou seja, o interesse dele, eu posso amarrar com conteúdo, as páginas vão ser muito importantes. O anúncio, principalmente na pesquisa, ele não tem profundidade. É 2 linhas de texto o seu anúncio. Então, se você promete uma coisa, né, você está numa página que só tem texto, né, então você só tem que tentar capturar rápido esse usuário e discorrer mais, né, instigar esse usuário realmente na sua landing page. Tá? Bom, como que funciona especificamente então o link patrocinado? A gente vai criar uma conta do Google Ads, para quem não tem, né, porque já tem, pode utilizar a mesma até, ou se quiser criar uma outra não tem problema nenhum, tá? E basicamente dentro do Google Ads a gente cria campanhas e listas, quando pesquisa, né, listas de palavra-chave. Para quais palavras você quer aparecer, qual que vai ser o anúncio que aparece para ela. Então a gente escolhe quais palavras, qual que é o anúncio, um monte de outras segmentações, né, geográfico, horário, né, a gente vai comentar mais para frente. E basicamente você vai separando isso em listas. Essas palavras aqui eu quero que acione esse anúncio, o cara cai nessa página, essas outras eu quero que acione um outro anúncio, ele cai nessa outra página. A gente vai separando isso em diversas listas. Tá? A gente paga por clique. Quanto? A promessa do Google é, você escolhe quanto você quer pagar. Realmente você pode escolher, mas existe um leilão. Então está todo mundo pagando, né, R$50 no clique. Você quer pagar 30 centavos? Seu anúncio simplesmente não aparece. Tá? Então existe um valor, né, permissível para exibir o seu anúncio. Os dados de clique, custo, impressão, tudo isso vão ficar armazenados na ferramenta. Então é possível, é fácil de ver, né, o que gera melhor retorno e investir mais nisso. A ferramenta hoje ela ajuda muito, né? Ela tem um machine learning, ela automaticamente pode ver o que te gera mais conversão e vai tentar entregar mais para essas conversões. Quer dizer, ela não trabalha sozinha, tá? Mas ela contribui muito nesse processo. Tá? Bom,
E aí é um ponto importante a gente falar da relevância, né? Não é só um leilão. Eu vou passar um vídeo para vocês que fala mais sobre o leilão, né, no Google Ads, e depois a gente discorre sobre o vídeo. Hi, I'm Hal Varian. I'm the Chief Economist here at Google, and today I want to talk with you a bit about how the ad auction works. So to make a successful auction, we have to reconcile the interests of three parties, and those parties are the advertiser, the user, and Google. The advertiser wants to show relevant ads so that users click on them. The users want to see relevant ads. They don't want to be bothered with spam or other irrelevant material. And Google wants to make a good experience for both the advertisers and the users so they come back and use our services in the future. Now that we understand the motivation of the players, we can look at how their actions are reconciled in the auction. So I'm going to do a very simple example to start with. It's a case where there are 3 slots, so 3 positions where ads could appear, and there's 4 bidders who are competing for those slots. What happens is every time a query is made on Google, we run an auction. And the auction is an auction for clicks. So advertisers only have to pay when they receive a click. In this particular case, we have our 4 advertisers with different bids, 4, 3, 2, and 1. And the ads are ordered in terms of those bids. Highest bidder gets the first position, second highest bidder the second position, and so on. They don't have to pay their bid when they receive a click. They only have to pay the bid of the advertiser below them. So in this particular case, we have the first advertiser bidding $4, but they only have to pay $3, which is the bid of the second highest advertiser. Same thing for advertiser 2 and for advertiser 3. So in this way, each advertiser can bid their maximum willingness to pay, but what they have to pay is just enough to beat the competition. So I told you that was a simplified version of the auction. Let's try to do something a little more complicated. What's left out of the example I just gave was the concept of ad quality. So remember, users want to see relevant ads, advertisers want to present relevant ads to users, and Google wants both users and advertisers to have a good experience so they come back and continue to use the system. So what we're concerned with at Google is making sure that the ads that are shown to users have a high ad quality. So what is quality score? So there are 3 components of the quality score, and the biggest one by far is click-through rate. By allowing users to vote with their clicks, we have millions of people who are helping us decide which ads are best for each search query. Google's philosophy has always relied on user feedback as a key driver of decision making. So using click-through rate and quality scores is our way of incorporating that feedback into ad serving. Relevancy is the second largest component of quality score. Both the relevancy of a keyword to the ads as well as to the user's search query. Google determines relevancy by analyzing the language and context of an ad or query and determining how well it relates to keyword. Google uses relevance to make sure that only useful ads are displayed to users, and it prevents advertisers from paying their way onto a search that's unrelated to their product or service. The third component of quality score is landing page quality. An ad is only useful to a user if the landing page that it leads to helps them find the information they're looking for. A high-quality landing page should have relevant, original content, be easily navigable with quick load times, a minimum pop-ups or pop-unders, and be transparent about the nature of your business, how your site interacts with a visitor's computer, and how you intend to use a visitor's personal information. So how does this quality score affect the way the auctions run? What we do is we have a concept of ad rank. And ad rank is going to be the bid of the advertiser times the quality of the ad. So in this particular example, I've got 4 advertisers. They're bidding 4, 3, 2, and 1.
And the ads have different quality. In this case, it's a quality of 1, 3, 6, and 8. So to determine the ad rank, we just multiply those two numbers together. And then what we do is we rank the ads by the ad rank. So the best performing ad here is 12. Second best is this ad at 9. Third best is this ad. Then up here, the advertiser is bidding 4 has such a low quality that it doesn't get shown at all. So now we know how the ads are ranked. How much do I actually pay for a click? Well, we use the same logic as in the simple example I presented a few minutes ago. Namely, you pay the minimum amount that's necessary to retain your position. So think of advertiser in position 1. He's competing with advertiser in position 2. And the amount that advertiser 1 has to pay is determined by, here's the price he has to pay, here's the quality of advertiser 1, is going to be just enough to beat advertiser 2, who bids B2 and has quality level Q2. So if you solve that equation, the price that advertiser 1 has to pay, his actual CPC, is going to be the ad rank of the advertiser below him divided by the quality score of advertiser 1. So let's see how this works in a slightly more complicated example. Here we've got 3 advertisers, and they're each bidding the same price. So we've got max bid is $4 for each of them. But they have different qualities. In this case, the quality is 8, 6, and 3. So the ad rank is determined by multiplying the bid times the quality to give us ad ranks of 3, 32, 24, and 12. So what determines the price? Well, the price is going to be the ad rank of the advertiser below divided by the quality score of the given advertiser. So in this particular case, it's going to be 24 divided by 8, or 3. In this case, it's going to be 12 divided by 6, or 2. And finally, for the last advertiser, in this example, there's no advertiser below the last advertiser, so the price this person ends up paying per click is just the minimum price that's determined for that auction. We can use this example to illustrate an important point. What happens if an advertiser increases their quality score by having, for example, a more relevant ad? Well, take advertiser 1. Suppose his quality score goes up to 10. Then his ad rank is going to go up to 40. What happens to his price, the price that he has to pay per click? That goes down to $2.40. So by increasing your quality score, you can decrease the price that you have to pay per click. So why do we use ad rank in this way? We'll go back to the ecosystem that I talked about at the beginning. Makes users happier because users get to see more relevant ads. Makes the advertisers happier because the advertisers are showing more relevant ads, ads that are more likely to get results from the viewers. And it makes Google happy because with happy users and with happy advertisers, we get more people using our system. I hope that this discussion has helped demystify the Google ad auction. If you have any further questions or want to see additional material, go to adwords.google.com. Pessoal, dá para entender um pouco melhor como é que funciona o leilão dos anúncios da rede de pesquisa do Google. Alguns pontos importantes do vídeo. Primeiro, a gente seta na campanha, muitas vezes, um CPC máximo. Até quanto eu aceito pagar por clique. Tá? Aceito pagar R$5. Dificilmente, você não vai pagar nunca mais do que R$5, mas dificilmente você chega a R$5, tá? Porque só vai pagar o mínimo necessário para manter aquela posição. Então, às vezes, você vai pagar 2 em alguma coisa, 3 em alguma coisa, 4 em alguma coisa, tá?
mas não mais que 5. Hoje tem muitas campanhas que a gente configura para otimizar, maximizar a conversão, maximizar clique, então você nem seta o CPC, né? Ele automaticamente vai fazer isso, mas a ideia por trás é a mesma. Tudo bem? O ponto principal que ele comenta no vídeo é sobre o ranqueamento de anúncio. Tá? Então, aqui que a gente tem que chegar. Para o seu anúncio aparecer, para ele ser exibido em determinada posição, não é só o CPC. Existe o fator do índice de qualidade. Tá? Então, esse é o ponto crucial, pessoal. Quanto maior o meu índice de qualidade, menos você depende do valor do clique. Tá? O melhor é a sua posição. Então, um dos princípios fundamentais, até no planejamento da nossa conta, é como é que eu posso alavancar ao máximo os meus índices de qualidade, para reduzir ao máximo, assim, o meu custo. O que é o índice de qualidade? O índice de qualidade é uma métrica, uma nota de 1 a 10 para cada palavra-chave que vocês cadastram na rede de pesquisa. Tá? Então é muito comum a gente ouvir, o índice de qualidade do meu anúncio. Não é do anúncio. O anúncio ele influencia no índice de qualidade, mas o índice de qualidade é da palavra-chave. Então se tem uma lista de 100 palavras-chave, cada uma tem um índice de qualidade. Tá? Quanto maior essa nota, melhor. Então, por exemplo, eu estou pagando R$2 no clique, meu índice de qualidade é 5. Meu concorrente está pagando R$1 no clique, o índice dele é 10. O nosso ranqueamento do anúncio é igual, só que ele paga metade do que eu pago. Vai ser um pouco mais fácil ele bater o ROI no final do mês do que eu. Tá? Então, por isso a importância de tentar alavancar ao máximo. E quando o seu índice de qualidade é muito ruim, seu anúncio simplesmente não aparece. Você fala, eu quero aparecer em primeiro lugar, vou pagar R$1.000 no clique. Tá, mas se você tiver um índice 1, não aparece. Aparece uma vez a cada centenas de buscas possíveis. O que ele leva em consideração para o índice de qualidade nesse caso? CTR, relevância do anúncio e experiência na página de destino. Tá? Esses são os pilares do índice de qualidade. O que vale vocês saberem, tá, pessoal? Tudo no Google Ads tem um índice de qualidade. Então, os seus vídeos do YouTube têm índice de qualidade, o seu anúncio de display tem índice de qualidade, o seu anúncio de shopping tem índice de qualidade, a sua conta tem um índice de qualidade. Só que esses índices de qualidade não dá para ver, tá? Ele não exibe. O único que ele consegue exibir para nós, né, que a gente consegue acompanhar, é o índice de qualidade dos anúncios de texto da rede de pesquisa. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Se o anúncio de display tem lá um CTR horrível, saiba que você está pagando mais quando tiver um clique. Tá? Então, CTR, relevância, experiência na página de destino é sempre o pilar do índice de qualidade. Mostra o índice de qualidade, por exemplo, da palavra-chave dentro do AdWords com a nota? Sim, isso não vem pré-configurado, tá? Mas a gente vai ativar, não na aula de hoje, mas a gente vai ativar, vou mostrar como é que vocês ativam para poder fazer esse acompanhamento. Inicialmente, uma das coisas principais que você quer acompanhar, né? Porque você precisa ver como é que está essa qualidade. Bom, 3 fatores, então, CTR, tá? Esse é um dos pilares, talvez é o que tem um peso um pouco maior, a taxa de clique. Lembra que eu falei que taxa de clique é importante, que seu anúncio precisa ser clicado? Né? Por quê? Porque o clique ele compra, não é só para o Google, né? Ele ganha por clique, quanto mais clique melhor. Né? Tem isso também, mas o clique ele comprova a relevância do seu anúncio. Quanto mais os usuários clicam, mais relevante é o seu anúncio. Melhor é o seu anúncio, né, na busca em comparação aos concorrentes. Tá? E aí é importante a gente pensar, beleza, o meu anúncio precisa ser clicado. Quando o usuário faz uma busca aqui no Google, né, e aparecem alguns anúncios, o que faria com que ele clicasse no meu e não no concorrente? Eu pesquisei aqui, né, por escritório de contabilidade SP. Aparecem esses 3 aqui no topo, né, aparecem mais alguns aqui no rodapé. Pessoal, quais são os fatores? O que pode influenciar para um desses anúncios ser clicado? O texto do anúncio? O texto, com certeza, mas quais partes do texto? Assim. Os adjetivos utilizados, né? Rápido, fácil, prático. Os diferenciais, pô, isso daí com certeza faz diferença. Né? Se eu tenho diferenciais mais atraentes, melhores que meus concorrentes, possivelmente meu anúncio vai ser clicado.
Tá? O problema do diferencial é que às vezes é subjetivo. Cada usuário vê diferenciais de maneira distinta, né? Ele é pessoal. Claro que tem alguns diferenciais que não dá para competir, né? Você tem 90% de desconto, né? Compre e ganhe não sei o quê. Às vezes é um diferencial que quase na totalidade vai ver como melhor. O diferencial faz sim, né? Muita diferença. Mas que mais? Se eu já consegui, em poucas palavras, vender o peixe daquilo que eu estou querendo para o meu público-alvo, né? Sei lá, se eu vendo doces, o melhor doce da Zona Norte, docinho da Maria, né? Se conseguir compactar ali. Isso pode fazer diferença, tá? Aí são 2 pontos, né, que vocês comentaram. Isso daqui, por exemplo, telefone. Né? Perceba, esse anúncio de baixo, pois esse cara tem 3 linhas de descrição. Os outros têm uma, tá? Isso com certeza traz mais visibilidade, né, para um anúncio como esse. Por que ele tem 3 e os outros têm 1? Isso daqui são extensões de anúncio. Tá? Só para vocês saberem, o anúncio mesmo, quando você for criar um anúncio, ele é isso daqui. Título 1 e título 2, ele é separado por essa barra. Pode ter um terceiro título, mas quase nunca aparece, tá? Mas às vezes aparece. Então pode ter até 3 títulos, mas aqui para a gente parece que é um só. Tá? Mas na hora que a gente vai cadastrar é mais do que um. Linha de descrição, uma linha de descrição. Pode ter uma segunda, depende de você cadastrar. Tá? E o URL de visualização, esse endereço do seu site que aparece quando você clica qual página que o usuário clicar. Isso é o anúncio. Isso daqui é uma extensão de anúncio, é cadastrado separado. Aqui a gente tem algumas outras extensões, desconto na segunda, terceira parcela, não fique fora dessa, aproveite, né? São frases de destaque. Tá? Então, muitas dessas informações a gente pode cadastrar, deixa eu ver se tem mais extensões dos outros. Aqui ó, tem site links, né, são links extras. Então tudo isso ajuda, né, traz mais visibilidade para o anúncio. Tá? Um outro ponto muito importante para você ter um bom CTR é relevância para o usuário. Eu pesquisei escritório de contabilidade em São Paulo. O que eu quero encontrar? O escritório de contabilidade em São Paulo. Se o seu anúncio fala de escritório de contabilidade em São Paulo, tem uma alta probabilidade de eu clicar nele. Se o anúncio fala de escritório de contabilidade, diminui um pouquinho. Se o anúncio fala só contabilidade, diminui consideravelmente. Fala só de escritório, não fala de contabilidade, vai diminuir bastante a probabilidade de eu clicar nele. Se não fala de nada disso, a chance de eu clicar no seu anúncio vai ser baixíssima. Tá? Então, quanto mais relevante o anúncio com que o usuário pesquisou, maior a probabilidade de o usuário clicar. Isso parece besta, pessoal, mas pensa na sua experiência no Google. Você pesquisa alguma coisa aqui no Google, aí você lê cada um desses links e aí você escolhe um e clica? Não, você não faz isso. O que você faz? Você bate o olho. E no que você bate o olho? Na palavra-chave que você digitou. Tá? Então é isso que vai atrair a atenção visual, né, da pessoa que acabou de digitar, pô, é isso que eu pesquisei. E aí você vai e clica, e muitas vezes você clica sem ler os diferenciais, tá? Simplesmente porque você bateu o olho. Então, para atrair a atenção visual, né, nesse primeiro momento, é importante, né, ter as palavras-chave. Tá? Então, quanto mais relevante o anúncio, em geral, melhor é o CTR. Tudo bem? Então, alguns pontos importantes. Você quer ter um bom CTR? Sim, você quer, porque isso é redução de custo. Anúncios mais relevantes. Quanto mais relevante o seu anúncio, melhor. Imagina lá Americanas, né? Os caras têm mais de 1 milhão de SKUs cadastrados no site. Aí eles têm um anúncio só. Compre de tudo na Americanas. Não quero de tudo, né? Eu quero um liquidificador vermelho. Então, quanto mais específico o anúncio, melhor. Tá? Então, você tem 10 serviços, você precisa ter anúncio específico para cada um desses serviços, às vezes até com mais profundidade. Palavras-chave mais específicas, esse é um fator que a maioria esquece, mas termos mais específicos costumam ter um melhor CTR. Pensa no seguinte, eu tenho uma locadora de veículos no aeroporto de Congonhas. Tá? Eu trabalho com isso.
e eu quero divulgar no Google. E aí eu quero patrocinar o termo carro. Quem procura por carro, quer alugar carro? Meu anúncio fala, alugue carro, olha como é relevante, né? Tem a palavra-chave no anúncio. Alugue carro no aeroporto de Congonhas. Quem buscou, qualquer pessoa procurou por carro, ela quer alugar um carro no aeroporto de Congonhas? Não. Né? O cara que só digitou carro, qualquer coisa que contenha carro, não quer. A probabilidade de alguém clicar no seu anúncio é muito baixa. Tá? Porque, por mais que contenha o texto no seu anúncio, ele não é relevante para essa pesquisa, para esse usuário. Quem buscou carro, ou qualquer coisa que contenha carro no Google, o que essa pessoa quer? Não. Cada um quer uma coisa, e são milhões de pesquisas. Então essa palavra-chave ela vai ter um CTR horrível, sempre. Não importa se você é Web Motors, porque cada usuário que digitou carro procurou isso por um motivo. Então você não vai conseguir um CTR de 5%, de 10% com uma palavra como essa, tá? Porque é muito genérica. Okay? Agora o usuário digitou aluguel de carro no aeroporto de Congonhas. Aí o seu anúncio fala de aluguel de carro no aeroporto de Congonhas. Qual a probabilidade dele clicar no seu anúncio? No seu anúncio ser relevante para ele, interessante. Então, uma palavra como essa, você consegue um CTR de 20%, de 10%, depende da posição, mas você consegue acima de 20%. Com carro, você não consegue chegar a 5%. Tá? Então, a relevância, né, a especificidade, às vezes, da palavra-chave vai fazer toda a diferença do mundo no seu CTR. Aí sua conta é nova, você não tem histórico de índice de qualidade, né? E aí você começa a jogar um monte de palavra genérica na conta. Faz isso agora, né? Cria um histórico positivo para sua conta, né? Foca nas palavras-chave mais específicas. Depois, se for o caso, você pensa em adicionar essas. Tudo bem? Então, trabalhem com termos mais específicos. Diferenciais, chamada, destaque, tudo isso é importante, né? E aí você fala, pô, tá, mas eu não tenho diferencial. Então não vai ser o Google Ads que vai resolver a sua vida, tá? No período, como funciona? Por exemplo, eu fui abordado por um anúncio, aí cliquei, me jogou para o site e apareceu produto esgotado. Isso é diário? Como que funciona? Porque eu reclamei com a loja até quando vocês descobriram, eu falei, poxa, vocês fazem um anúncio que eu clico, o produto acabou? Eles, o estoque acabou, a mídia já estava... Depende, tá? Por exemplo, no caso de Google Shopping, é automático, é o XML, ele automaticamente, pelo menos uma vez por dia, né, ele vai ler, processar, tira os produtos que estão em estoque. Anúncio de texto, muitas vezes não, normalmente não, tá? Ou você vai ter que ter uma API para fazer isso, ou é um trabalho de pausar, ativar o anúncio, ou acontece isso mesmo. Cai e pode estar fora de estoque, tá? O Google mesmo, né, ele automaticamente, para um anúncio de texto, ele não vai fazer essa leitura, né, e atualizar e pausar automaticamente. Tem como gerar script, tem como fazer algumas implementações, né, mas isso é externo, gerar um script para, se tiver o produto fora de estoque, né, ele remover, pausar um anúncio. Tá? Mas aí é mais, precisa de um script, precisa de uma API para fazer. Extensões de anúncio também, que são essas informações extras que a gente pode cadastrar no anúncio, isso vai trazer mais destaque, dar mais visibilidade, aumentar a probabilidade do clique. E aí tem um último fator que faz toda a diferença do mundo no CTR, que é a posição. Se o anúncio aparece em primeiro, né, você vai ter um CTR alto, por mais que não seja tão relevante, porque aparece em primeiro, o cara clica sem ler. Se o anúncio aparece em último na página, se você conseguir chegar a 1% de CTR, é um milagre. Se o anúncio pode ser, olha, carro na faixa, né, 0 km, passa aqui e pega a sua Ferrari. Você não vai ter 5% de CTR, eu aposto numa Ferrari. Por quê? Porque nem 5% das pessoas chegam nessa área. Como eu falei, é um milagre. Se você estiver em média em último lugar, é um milagre você conseguir ter 1%. Tá? Então isso naturalmente vai trazer um CTR baixo. Só que esse é um fator injusto, tá? Porque teoricamente assim, quem deveria pagar mais, pagar menos, né? Porque está em primeiro e tem melhor CTR. Então o Google ele simplesmente elimina esse fator da conta do índice de qualidade. Então assim, faz toda a diferença do mundo no CTR a posição.
mas não faz para o índice de qualidade. Okay? Então você pode estar aparecendo em último e ter um bom CTR, teoricamente, para essa posição. Para nós, o que o Google vai falar? Ó, o seu CTR, a sua relevância, cada um desses fatores, ele está abaixo da média, na média ou acima da média. Né? Então você fala, o que é um bom CTR, Otávio? Depende. Depende da palavra-chave, depende da posição, depende de vários fatores. O Google vai te falar se está abaixo da média, na média ou acima da média para cada palavra-chave. Tá? Beleza, CTR, ok. Outro ponto, relevância do anúncio, com a relevância da palavra-chave com o anúncio e com a pesquisa. Tá? Otávio, mas você não falou de relevância no CTR? Falei, mas relevância é outro fator também do índice de qualidade. Como é que o Google sabe que o anúncio é relevante para a palavra-chave? É o Google. Ele construiu um império trilionário entendendo relevância. Mas o jeito mais fácil dele saber tem a palavra-chave no anúncio. A palavra-chave é aluguel de carro, e seu anúncio fala de aluguel de carro. A palavra-chave é compre notebook, e seu anúncio fala de compre notebook. Se o seu anúncio fala de compre laptop, e a pessoa procura por compre notebook, já é menos relevante. Tá? Então, quanto mais preciso for o seu anúncio com a palavra-chave, mais relevante é. Beleza? Então, esse daqui é bem simples de comentar. Dúvida? Você fala que o anúncio tem relevância com a palavra-chave, você diz o título ou o todo? Se eu tiver na minha descrição, eu tiver algumas palavras que combinem com a palavra-chave, que citam as palavras-chave, isso já torna mais relevante ou não? Já torna, tá? Já torna, por exemplo, aqui, você até percebe que quando tem na descrição, né, um termo faz parte da palavra-chave, ele até aparece em negrito, tá? Só que normalmente o que o usuário bate o olho primeiro é o título, né? Então normalmente você tem um CTR melhor se você tiver a palavra-chave no título, tá? Mas sim, a descrição influencia também na relevância. E quanto mais relevante você conseguir, né, os anúncios, melhores. Pô, Otávio, mas eu tenho 100 produtos distintos, eu deveria ter 100 anúncios? Deveria. Se você quer ter os melhores índices de qualidade, sim. Você vai ter basicamente um anúncio para cada palavra-chave, tá? Se você quiser otimizar o seu índice de qualidade ao máximo, tá? Então esse daqui é simples de comentar. E assim, tem uma coisa que tem que tomar cuidado, que é a busca do usuário, como eu comentei. Eu estou trabalhando com o termo carro. Aí meu anúncio fala de aluguel de carro. Teoricamente tem a palavra-chave no anúncio, né? Mas as pesquisas, o resto dos resultados de busca, algum fala de aluguel de carro? Não, eles falam de N informações sobre carro, então o seu anúncio não é realmente relevante. Por mais que tenha a palavra-chave, ele não é tão relevante com essa busca. Tá? Então isso pode baixar um pouco a relevância. E aí, o terceiro fator é a página de destino. Então, a palavra-chave é escritório de contabilidade em São Paulo. O seu anúncio fala de escritório de contabilidade em São Paulo. A pessoa vai clicar no anúncio, ela tem que cair numa página que fala de escritório de contabilidade. É simples assim, tá? É trabalho de robô, é o mais lógico possível. O mais lógico possível melhora o seu desempenho, porque é isso que o usuário quer, tá? Lembra do seguinte, aí você joga o cara na homepage, aí você joga o cara num conteúdo que não tem, né? Percebam, isso é ruim para qualquer campanha de marketing digital, né? Porque ela diminui a probabilidade de gerar conversão. Só que no Google é especialmente ruim, porque ele ainda vai te cobrar mais caro. Então você tem menos probabilidade de gerar conversão, porque sua página é menos relevante, e você ainda paga mais caro por isso. Tá? E aí é um pouco a fórmula do fracasso. Tá? Então, quanto mais relevante as suas landing pages, melhor. Tá? Pô, Otávio, eu tenho que ter uma página para cada conteúdo. Se você quiser alavancar o seu índice de qualidade ao máximo, sim. Tá? Esse seria o ideal. Tem um limite, tem coisas que a gente não consegue chegar, né? Às vezes você tem, sei lá, 8 sinônimos possível para o mesmo serviço. Talvez você não consiga ter 8 páginas para isso. Às vezes é possível, tá? Mas talvez inicialmente não seja interessante. Mas se possível, ter melhor.
E lembrando, tá? Quem vai ler isso daqui, a sua página, não é um funcionário do Google que vai entrar no seu site e falar, pô, gostei desse site, vou dar nota 9. Ah, essa página aqui vou dar nota 3. É um robô, tá? Então o robô ele segue um padrão, ele vê algumas coisas específicas, né? Por exemplo, isso obviamente o John vai entrar mais, né, no conteúdo. E aqui que o SEO faz diferença. O robô não lê isso, tá? Ele lê isso daqui. Dependendo do seu site, isso daqui é uma zona que não dá leitura. E normalmente, como eu falei, quanto menos programação tiver o site, mais conteúdo, melhor. O robô, por exemplo, ele não consegue ver que tem uma imagem, se tem um texto dentro da imagem. Ele não sabe que tem esse texto, né? Tem forma de você pontuar, assim, um alt tag, o título da imagem, né? Até o nome da imagem, mas ele não consegue ler esse texto. Se esse texto não está no HTML, não consegue ler, fazer a leitura disso. Então, existem fatores técnicos, mas basicamente assim, tem um bom site, menos programação, mais conteúdo, página mais leve, que carrega mais rápido, mobile, né? Todo mundo esquece muitas vezes. Hoje o Google tem reprovado muito anúncio e site porque não carrega no mobile. Tá? Ele simplesmente reprova, não deixa nem você anunciar. Tá? O que por um lado é bom, porque ele economiza um dinheiro para você que seria desperdiçado de qualquer maneira. O algoritmo ele lê quanto mais caracteres tiver, a probabilidade também é melhor? Não necessariamente mais caracteres, né? Isso é principalmente para SEO. Tem sim uma densidade de palavra-chave, né, de conteúdo, mas é principalmente o HTML e text ratio, a relação entre programação e texto. Quanto menos programação tiver, menos texto também você consegue ter, né? Quanto mais programação tem, teoricamente mais texto você precisa ter. Isso é ruim porque pode influenciar no carregamento de página. Tá? Então aí são N fatores, o que é importante vocês entenderem. Quando a gente está falando de SEO, né, são N fatores e alguns fora do seu site. Tem a questão dos backlinks, do tamanho do site, do peso. Isso não importa para o Google Ads. O que importa é otimização on-page. É a navegação dentro do seu site, é o tempo de carregamento das suas páginas, né, você ter um bom desempenho no mobile, é você ter bons conteúdos. E o conteúdo da sua página reflete o conteúdo das palavras-chave e dos anúncios. Então, é exatamente isso, né? Se eu quisesse anunciar, por exemplo, um curso de Google AdWords, né? As pessoas buscam curso de Google AdWords. Eu vou jogar numa página que fala de curso de Google AdWords. Poderia ser curso de links patrocinados no meu site. Seria menos relevante. Outra dúvida, se por exemplo for só uma landing page e aí tem só um e-book e tiver só uma frase. Normalmente o conteúdo vai ser ruim. Tá? Então, por exemplo, é muito comum hoje em dia ferramentas de landing page, tem trocentas no mercado. Elas são muito fáceis de criar landing page e às vezes a programação delas é muito ruim. Tá? Então, tem algumas ferramentas que o Google tem dificuldade de ler, isso é prejudicial. Você deve adicionar conteúdo, nem que seja conteúdo de rodapé, pensar nas palavras-chave, porque isso vai fazer diferença. Tá? Dá para aumentar a relevância dessa maneira. Você está falando o seguinte, se lá fora, né, na pesquisa do Google, eu coloquei como palavra-chave, sei lá, você falou aluguel de carro, eu pensei turismo, viagem, mobilidade urbana. É importante que eu busque de novo essas palavras e trabalhe o conteúdo e encabe isso aí no meu site. Sim, se você quiser aparecer para essas palavras-chave, aí perceba, né? Quem está procurando por mobilidade urbana, esse tipo de coisa, a priori não está procurando por aluguel de carro, né? Então você vai ter que criar um gancho para isso no anúncio e na sua página de destino, tá? Senão você termina pagando muito caro, tem uma qualidade muito ruim, porque se a pessoa está falando de mobilidade urbana, você fala alugue um carro, joga ele numa página de aluguel de carro, ele não vai clicar, você não vai ter resultado, né? Bem óbvio, né? Quanto mais óbvio, melhor. Planejador de palavras-chave já tem, né? Sim. Que facilita também. Tem a ferramenta de planejador, ela ajuda a ver, né, os volumes, termos específicos, mas ela não vai te falar muitas vezes quais são as melhores palavras-chave, tá? A gente vai falar delas. Tudo bem esse ponto do site, pessoal? Então, assim, na aula de SEO ele vai falar de várias coisas, tudo que for fator on-page, tá? Isso pode interferir
no link patrocinado. Tá? Aí o que acontece? Antes da gente sair para o intervalo, desses fatores, o que você fala? Pô, Otávio, site, nossa, eu sei que o site está ruim, eu sei que a página, mas eu tenho dificuldade de fazer, me gera custo, não é um negócio tão fácil, não sei o quê. E realmente é um break-even, né? Pensar no break-even, né? Pô, qual que é o custo para isso? Quanto que eu vou ter de melhoria nas minhas campanhas se eu fizer? E às vezes você fala, pô, tem essa palavra-chave aqui que eu invisto nela R$3 por mês. Para eu desenvolver uma nova landing page, vai custar 300. Quer dizer, se o retorno dela melhorasse, né, em 50%, né, dobrasse o retorno, você levaria mais de 100 meses para pagar, né, essa nova landing page. Vale a pena desenvolver essa nova landing page para essa palavra-chave que você investe R$3 por mês? Não vale. Obviamente não vale. Tá? Então você não vai ter um índice de qualidade de 10 com ela, mas não importa, ela não te gera volume. Agora tem palavra-chave lá que você investe R$800 por mês. Em menos de um mês, você teria o break-even, né? Porque o índice de qualidade está ruim, e você conseguiria pagar, né, o retorno simplesmente com a melhora, a redução de custo da palavra-chave. Então sim, você deve mexer, mas eu não gosto de mexer no site. Então, você gosta de perder dinheiro, né? Tudo bem, é uma opção. Mas perceba, mexer nisso às vezes é trabalhoso, eu sei que é trabalhoso, né? Então quando alguém fala, olha, Otávio, meu índice de qualidade do site está aquela coisa, né? Mas é porque eu não consigo mexer agora. Eu entendo, tá? Acontece. Quando às vezes, né, tem palavra-chave que eu falei, pô, a palavra é um pouco mais abrangente, eu preciso trabalhar com essa palavra-chave. Ela naturalmente não vai ter um CTR tão bom. Isso daqui depende dos concorrentes. Você fala, pô, tem um concorrente que ele tem melhor preço, ele tem melhor condição, ele tem melhor tudo, o CTR dele vai ser melhor também, né? E eu não tenho como, né, bater em todos esses pontos. Então você tem um CTR mediano. Eu entendo, né? Esse fator não é controlável, não é 100% controlável o CTR. Você depende de como o usuário, uma gama grande de usuários clicarem no seu anúncio, né? Nem sempre isso é controlável. Agora, este fator, relevância do anúncio, ele é 100% controlável. Tá? Esse é o fator que você consegue ter pleno controle. O Google fala, no seu anúncio não está tão relevante. O que você vai ver? A palavra-chave é uma coisa, o seu anúncio não fala no título daquela palavra-chave. Aí o que você faz? Você cria um anúncio que fala exatamente e aumenta a relevância. Então, esse fator, você não deve pecar. Qual que é a única desculpa para pecar nesse fator? Preguiça. E preguiça não é desculpa, né? Então, você fala, Otávio, eu não fiz um anúncio mais relevante porque eu tive preguiça. Aí eu não entendo. Aí você prefere pagar mais, né, do que se dar o trabalho de fazer um anúncio mais relevante, aí realmente, né, pague mais, não tem muito o que dizer. Tudo bem? Então, assim, nesse fator, pessoal, não é aceitável pecar. Nos outros, às vezes acontece. Não vai ter índice de qualidade de 10 em todas as palavras-chave, infelizmente. Tudo bem?